Oi, oi. Me deem um oi aí, se estiverem ouvindo direitinho. Porque hoje eu tô estreando um tripé. Eu ganhei um tripé. Boa noite, gente. Uma amiga minha que assiste as lives, outro dia foi me visitar no consultório. E ela disse, trouxe um presente. Eu disse, o que é? Ela me deu um tripé. Ela falou, Marta, tu não pode fazer live segurando o celular na mão. E aí hoje eu tô estreando o tripé, tá? Então vamos ver se vai dar bom aqui. Bom, então tá, pessoal. A ideia hoje, né, assim, a ideia qual é, tá? A ideia é a gente, quando eu falo a gente aqui eu falo eu e vocês. A gente fazer uma live todas as quartas-feiras, tá? Às vezes não vai dar pra fazer todas as quartas-feiras. A nossa, por motivos, enfim, indefinidos. Mas essa quarta, por exemplo, que ia ter live, o meu primo querido, Felipe, me convidou para assistir com ele, para ir no Fronteiras do Pensamento, que ia ter um neurocientista falando sobre inovações no mundo da neurociência. E aí eu resolvi ir, e valeu super a pena. Então a gente adiou a live pra hoje, tá? A Fê tá me mandando coração aqui. Eu entrei no lugar da Fê, ó. A Fê Pandolfi me cedeu o ingresso dela no Fronteiras do Pensamento e eu fui com o Felipe, que foi super legal. Que até é um papo interessante, né, Felipe? Se ele estiver aí. O que foi dito lá sobre direitos... direitos brain rights, né? Direitos de poder dos nossos pensamentos, das nossas ideias, do nosso cérebro. Mas enfim, eu não vou entrar nisso porque vai dar confusão aqui. Houve uma votação, uma enquetezinha aqui no Instagram. Beijo, Felipe. Teve uma enquetezinha aqui sobre o assunto, né? E ficou super próximo, assim, a votação deu tudo meio parecido. Se a gente falaria de autismo, se falaria de tratamento medicamentoso, se falaria de terapias, ou se falaria de expectativas versus realidade. A expectativa versus realidade ganhou por pouquinho, mas de qualquer forma eu acho que essa sexta-feira chuvosa, assim, quem tiver aqui, a gente pode de fato aproveitar, acho que esse tema. Vai ser uma troca de ideias, né? Não é uma coisa que eu seja expert em expectativa versus realidade, mas é uma coisa que eu vivo como mãe, é uma coisa que eu vivi como filha e que a gente vive como pais, né? E como terapeuta, assim, na questão das... Como é que as famílias chegam pra mim e como é que elas saem do consultório no momento que elas têm um diagnóstico, né? E hoje até eu acho que eu vou começar citando 2 exemplos do meu dia, que são 2 exemplos importantes da gente tirar uma lição, assim, do que é a expectativa e do que é a realidade, né? O primeiro exemplo foi de uma família que chegou no consultório com uma expectativa de que o diagnóstico não fosse ser fechado, né? Então, assim, uma família do interior que veio... A gente sabe que existe um atraso da fala nessa criança. Mas também isso é bom, aquilo tá tudo bem. E daí eu avaliei a criança, fiquei 1 hora vendo esse menino. Fiquei brincando, fazendo a avaliação que eu sempre faço. E depois de avaliar o menino, eu sentei com a família e perguntei... Por que vocês vieram aqui? O que vocês acham que tem? O que fez vocês me procurarem, né? E daí eles falaram, olha, a gente veio porque existe um atraso na fala, que tá melhor. E a gente veio só para descartar qualquer coisa, para não deixar passar qualquer diagnóstico. Mas a gente não acha que tem alguma coisa. E daí eu tenho que falar, mas tem, né? Mas tem alguma coisa. E a gente precisa trabalhar em cima dessa alguma coisa que tem. E aí cria-se um desespero, que por mais que tu veja, assim, que o teu filho tá bem, não, eu tô vendo que ele tá bem,
Ele tá aqui, é o filho que eu tinha ontem, é o filho que eu tenho hoje. Então eu não tô dando diagnóstico de um outro filho. Eu tô dando um diagnóstico de um filho que tu tem. Só que a expectativa de que não é nada, que não existe um diagnóstico, ela é muito grande. E aí ele sai do consultório com um diagnóstico. E isso é extremamente devastador, por mais leve que seja esse diagnóstico. E daí eu venho para o exemplo de uma segunda família que teve hoje no consultório com um jovem de 18 anos, não mais, acho que ele tem 20 anos, que eu conheço muito bem, assim, amigos de família, que tem dupla excepcionalidade. Ele é superdotado e tem um autismo leve. E a família nunca parou para pensar nesse diagnóstico. Até que, acho que foi no ano passado, ano retrasado, eles fizeram um psicodiagnóstico. Nesse psicodiagnóstico, o laudo veio com superdotação e com uma suspeita de, né, porque o psicólogo, a psicóloga, no caso que fez o laudo, não dá um diagnóstico, uma suspeita de autismo leve. E aí, esse ano, um ano depois, eles me procuraram, porque esse moço, esse rapaz, estava com algumas dificuldades e estava manifestando essas dificuldades. E aí eu conversei com a família e falei, não, então vem ele aqui conversar comigo. E conversando com ele de uma forma formal, porque eu já conversei inúmeras vezes com ele de uma forma informal, sobre questões específicas dele, se fechou o diagnóstico de autismo. Que eu, como conhecida da família, já tinha, assim, uma noção de que existia diagnóstico, mas nunca tinha sido questionada a respeito disso. E isso faz um tempo. E hoje eu recebi a família inteira, porque a família inteira queria entender. E aí entra de novo a questão da expectativa, porque ele já é um adulto. Já tem namorada, já dirige, já tá na faculdade, já é um adulto. Só que veio os avós, os pais e o irmão hoje na consulta. Porque a expectativa deles era uma e a realidade, mesmo que tardia, foi outra. Bom, a gente tem um filho, um neto autista de 20 anos. E aí? O que a gente faz, né? Então, assim, essa coisa da expectativa, a gente começa com a expectativa na gestação, né? Ou até antes da gestação. Eu me lembro, eu sou mãe, assim, eu me lembro das minhas gravidezes, assim, de eu ficar... Ai, será que vai ser menino? Será que vai ser menina? Se for menino, como é que vai chamar? Se for menina, será que vai ter olho claro? Será que vai ter olho escuro? Então, assim, a gente tem uma expectativa de um filho fisicamente de um jeito, intelectualmente de um jeito, sentimentalmente de um jeito, comportamentalmente de um jeito. E isso não é uma coisa que... É uma coisa que é muito criação, né? Nossa. E aí, a gente gesta, nós mulheres gestamos com toda uma expectativa e com aqueles cuidados que a gente teve durante a gestação para que tudo desse certo, né? E isso é uma questão importante, assim, porque eu recebo várias mães que me dizem assim, mas como que ele é autista se a gestação foi perfeita, eu repus vitamina, eu não bebi, eu não me estressei, foi muito desejado, como é que ele é autista, né? E a resposta não tá nisso, não tá no nosso desejo, a resposta tá na genética, na grande maioria das vezes, numa prematuridade, eventualmente, ou em alguma outra condição ainda não sabida, né? Então, por mais que a gente proteja, gestacionalmente falando, aquele bebê nosso, não necessariamente a gente sabe o que vai nascer. Nem fisicamente, nem emocionalmente, nem comportamentalmente, nem geneticamente. E aí a gente tem uma outra realidade depois que nasce, né? Então, por um tempo, existiu uma teoria, graças a Deus, cada vez menos aceita, que eu até falei na outra live sobre isso, que recentemente foi publicado um artigo por um autor bem conhecido brasileiro, na Folha de São Paulo, falando sobre a mãe geladeira, né? Que o filho é autista quando ele não é desejado na gestação e quando ele é criado por uma mãe com pouco afeto. Isso é uma bobagem absoluta.
Do mesmo jeito que a gente sabe que existem verdades absolutas, a gente sabe que existem bobagens absolutas. E o autismo, ou o TDAH, ou a superdotação, eles não têm a ver com a mãe, né? Geneticamente falando, podem ter a ver com a mãe. Mas não é porque a mãe não quis, ou porque a gestação foi não planejada, ou porque a mãe não é extremamente carinhosa, que a criança vai ser autista. Tá? Então esse é um tabu que tem que ser quebrado. Essa relação não existe, e isso é provado cientificamente que ela não existe, mas a expectativa existe. Então quando a gente espera alguma coisa e a coisa não acontece exatamente quando a gente esperou, a primeira reação que a gente tem é de frustração e de culpa, né? Putz, eu quis e não deu certo. Ou deu assim, era pra dar assado e deu assim. O que eu fiz de errado? Essa é a primeira coisa que a gente pensa, tá? Como mãe, como pai, né? O que a gente fez de errado? Será que foi porque eu... E as mães me perguntam, será que foi porque eu tomei antidepressivo na gestação? Será que foi porque eu tive um estresse? Será que foi porque um dia eu desmaiei? Então, assim, existem incontáveis causas, assim, que vêm como questionamentos se existiria ou não essa relação. E a gente sabe que não, né? Que a fonte dessa questão específica, falando de transtornos atípicos do desenvolvimento, ela é outra. E não é porque a vitamina D não foi... mas existem cuidados gestacionais? Existem. Mas também, assim, são coisas que não são cientificamente comprovadas, né? Hoje em dia a gente tem cuidados no uso do ácido fólico, da quantidade de vitamina D, de ômega durante a gestação, evitar alguns tipos de alimentos, tentar evitar alimentação muito industrializada. Eu sou uma fã dos cuidados alimentares durante a vida inteira, né? Porque eu sei o quanto, e eu vejo na prática clínica, o quanto que isso influencia no nosso comportamento. Então, eu acho que sim, que a gente tem que programar e cuidar da gestação. Mas não é isso que vai trazer esse diagnóstico, tá? Então, gestor, foi tudo ok, ou não tão ok, mas foi tudo como tinha que ser, ou como deu pra ser, né? E aí nasceu um nenê. E aí, às vezes, é muito difícil ser mãe de primeira viagem, né? É muito difícil ser mãe, ponto. Ser pai eu não sei porque eu não sou, mas eu acredito que não seja fácil também. Até porque o pai tem que lidar com o filho e com a mãe. Ser mãe é muito difícil, porque a gente não, é a primeira vez, né? Quando a gente é mãe pela segunda vez, é mais fácil. Eu não sou pela terceira, foi pela segunda. Mas, e eu sempre pensei, não, mas eu sou pediatra, vou tirar de letra. Por que tirar de letra? Não existe tirar de letra. Então, daí tu é mãe de um serzinho que não te conhece, que tu não conhece ele, e vocês começam a se descobrir um ao outro. E aí tem todas as expectativas. Eu vou amamentar, eu vou descansar enquanto ele dorme, eu vou dormir, para quando ele estiver acordado, eu também estar acordada, tá bem disposta. Eu vou amamentar em livre demanda, eu vou dedicar os próximos 4 meses da minha vida para meu filho. E aí a realidade é outra, né? A realidade é que às vezes a gente não consegue amamentar, como foi o meu caso. E daí eu tentei, e daí eu me esforcei, e daí eu pirei, porque eu precisava dar o peito pro meu filho. E eu não consegui. E daí eu vi as pessoas falando da amamentação, e eu eu segurava a bandeirinha do aleitamento materno, eu não conseguia. Não conseguia dar de mamar. E eu fiz um esforço, chamei um serviço que fazia, não tinha leite. E aí foi a primeira grande frustração. E agora? Agora o meu filho vai ficar doente, porque eu não conseguia amamentar. E daí junta uma coisa de frustração minha, frustração nele, expectativa. Bom, então se ele tiver alguma coisa, a culpa é minha, porque eu não amamentei. E aí assim continua para inúmeras outras coisas, né? A questão da gente vai dormir enquanto eles estiverem dormindo não existe. Quando estiver dormindo, a gente quer fazer mais 1 zilhão de coisas que a gente não fez o tempo inteiro. E aí a gente fica cansado, e aí
o marido, o pai da criança chega em casa e quer atenção e a gente não tem atenção para dar. E aí se cria um desacordo dentro de casa, né? E aí chega uma avó para cuidar, que não é a tua mãe, é a tua sogra, ou que é a tua mãe, não. E aí já cria outro negócio. E aí vem uma coisa que são as pessoas, né, em cima. E isso eu vejo muito no consultório. A avó, a sogra, o tio, a tia, dando opinião, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquele outro. E daí a gente entra numa crescente de responder às expectativas de todos e se perde nesse carinho. Então ser mãe é muito difícil. Quando a gente é mãe de uma criança típica, é difícil. Mas quando a gente é mãe de uma criança atípica, isso é muito mais difícil. Por quê? Porque a gente tem muito mais barreiras para quebrar. Porque as nossas expectativas de perfeição são quebradas incontáveis vezes. Não é o não conseguir amamentar isso aqui, não. É o meu filho não chora mais do que tem que chorar. O meu filho não dorme. O meu filho não come. O meu filho não faz contato visual. O meu filho não quer saber do meu peito. O meu filho prefere os objetos do que eu. E daí começa a ter uma coisa. Claro que não é tudo para todo mundo, mas eu tô dando exemplos de frustrações que a gente tem quando a gente encara uma criança típica. E aí aquilo começa a gerar um desespero, uma angústia. E tem pais, tem mães que têm esse feeling desde muito cedo, né? Eu sei que tem alguma coisa errada. E aí fala, olha só, eu acho que tal coisa não tá legal. Daí vem a sogra, ou vem a mãe, ou vem a avó, ou vem a tia e fala, não, tá exagerando. Tá exagerando. Fica tranquila, não é nada. Olha só. Eu acho que ele deveria ter... Não, eu já tive 3 filhos, isso é normal. O fulano também demorou pra falar. O fulano também não engatinhou. O fulano também não sei o quê. E aí a gente começa a dizer, não, eu tô ficando louca. Tá todo mundo dizendo que eu tô ficando louca, eu tô ficando louca. Só que aquele feeling não sai da gente. Mas mesmo que me chamem de louca, tem alguma coisa que não tá bem. E aí, aquela criança que tá assim, que tá assado, que tá assim, que tá assado. E aí começa a piorar, a piorar, a piorar. As expectativas começam a cair. E a gente começa a enxergar uma realidade que tá muito diferente, tá muito aquém das nossas expectativas. Muito aquém. E aí existem 2 lutos. O luto do diagnóstico, independente da gravidade, e o luto da quebra da expectativa. Porque a expectativa não é só do filho não ter diagnóstico. A expectativa é do filho ser perfeito dentro dos nossos critérios de perfeição. Só que daí a gente tem a quebra da perfeição, porque não é. E isso para mães típicas também serve, né? Eu imaginei que meu filho fosse assim, assim, assado. E o filho, não tô falando de autismo necessariamente, nem de TDAH, mas o filho não é assim, assim, assado. O filho é diferente. O filho é outro. O filho come mais do que a gente gostaria que ele comesse. O filho gosta de comer bobagem, a gente não ensina a comer bobagem. O filho é mais explosivo, ninguém na casa é explosivo. Por que ele é explosivo? Eu tô falando de crianças típicas. Então a gente começa a lidar, o filho não vai tão bem na escola, o filho tem briga com os coleguinhas, mas como briga com os coleguinhas? E daí começam, alguém botou aqui, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, e é uma verdade absoluta, assim, mas o que eu fiz de errado? O que tá acontecendo? Então, as nossas expectativas como mães, como pais, invariavelmente vão ser quebradas, tá? O nosso filho não vai ser o filho que a gente imagina. E aí entra o tá tudo bem. E tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Porque precisa tá tudo bem. Porque essa criança vai ser nosso filho para sempre. E a gente vai ter que ser mãe dessa criança para sempre. E a gente vai ter que saber lidar com essa criança e com suas dificuldades ou com suas facilidades, mas diferente do que a gente imaginou que fosse acontecer. Só que às vezes as dificuldades são imensas. E daí a gente sai do típico e entra pro atípico. Porque sim, são muito maiores nos atípicos.
E sim, quanto mais profunda essa atipia, quanto mais nível de suporte esse atípico precisa, mais difícil é lidar com essa criança. Mais difícil é lidar com o mundo que está nos julgando pelas nossas ações como mãe. Gente, o que aquela mulher tá fazendo? O que aquela criança dando um show? O que tá tudo errado? Por que ela pega assim? Então, assim, a gente não só lida com a dificuldade que a gente tem no manejo daquela criança, a gente lida com todos os olhos nos julgando. E por mais que a gente diga, não, tô nem aí, a gente tá aí. Toda pessoa que mora, que vive em sociedade, ela tá aí. Ela tá preocupada que as pessoas estão olhando, ela tá preocupada na exposição que ela tá sentindo, na exposição que a criança tá passando, né? Então não existe, não tô nem aí. Claro que tá aí. Todo mundo tá aí. A gente vive em sociedade, a gente tá aí. Então, é difícil isso. E tem mães que começam a sentir isso desde o início, lá de bebê. Que é uma criança que chora, que chora, que chora de noite. A gente acorda uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis. E daí dá chá de camomila, e daí põe mel na não sei aonde, no bico da mamadeira. E aí põe não sei o que, e faz não sei o que, e aquela criança chora, 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 e a gente não dorme, aquela criança chora, e daí a gente quer que o pai levante, cutuca, agora é tua vez, mas o cara não acorda, e tu tem que ir de novo, daí tu tem vontade de matar, porque ele não acordou, porque ele não levantou, porque tu tá exausta. E aí tu vai dar o peito, não é o peito que quer. Então, assim, muitas mães atípicas começam essa batalha super cedo, que é no dormir e no comer, tá? Então tem coisas de comportamentos que a gente vê mais tarde na vida típica que são ameaçadores. Mas o não comer e o não dormir, que é a realidade de muitas famílias atípicas, são as duas coisas mais ameaçadoras que existem. Porque a gente não tem menor controle sobre isso. Como é que o meu filho vai sobreviver se ele não comer? Como é que o meu filho vai sobreviver se ele não dormir? E aí, isso é devastador. Porque é desesperador, olha só, doutora. Vocês não sabem o que eu vejo no consultório. O meu filho não aceita nada a não ser arroz branco e a mamadeira. Não, mas se tu botar... Não. Não existe alimento que não seja arroz branco e a mamadeira. E essa criança faz 1 ano, essa criança faz 2 anos, essa criança faz 3 anos, e a nossa expectativa... A alimentação perfeita, BLW, meu filho não vai comer açúcar até os não sei quantos anos, meu filho... Só um pouquinho, quando tem um filho que só come arroz e mamadeira, tu faz qualquer coisa, tu enfia um brigadeiro na boca dele pra ver se ele expande os horizontes. Então aquela expectativa de que eu vou criar meu filho sem sal e sem açúcar até os 2 anos de idade, quando tu tem um filho atípico e tu vê que, sei lá quantos meses e não quer saber de nada além daquela coisa específica, tu faz qualquer negócio. E eu ouço isso das mães, doutora, eu não quero nem saber. Eu comecei a botar mel nas coisas, eu comecei a dar iogurte, eu comecei a fazer qualquer negócio pra ver ele comer. E não me interessa se é... Outro dia uma mãe chegou lá e falou assim, doutora, ele comia bem até eu resolver entrar com o McDonald's. Porque o comer bem era, ele só comia brócolis, arroz e o leite. Brócolis, arroz e o leite. Um dia eu falei, vou tentar o McDonald's, porque não me interessa se é McDonald's. Eu quero que ele coma qualquer outra coisa. E o guri gostou de McDonald's. E aí o McDonald's hoje faz parte, é o desespero da mãe, porque ela quer tirar o McDonald's. Mas enfim, a questão é assim, a expectativa que a alimentação vai ser linda, vai por água abaixo. Fazemos qualquer negócio. Claro que depois quando chegam em mim mais tarde, eu tento mudar isso. Eu encaminho pra Fernanda, pra Nutri, eu encaminho pra Marta, eu encaminho pras Nutris e falo, olha só, gente, tá tudo ok até agora, mas a gente vai ter que... Porque senão começa o lado ruim de tudo isso, né? Só tá comendo McDonald's. A gente precisa trabalhar com a alimentação. Vamos pra fono alimentar. Vamos ver o que tá acontecendo. O que tá acontecendo com o tônus dessa criança. Será que ele tá conseguindo mastigar? Será que a língua tem força pra deglutir, pra ajudar na deglutição? Será que essa criança aspira? Então, a alimentação
A nossa expectativa de alimentação, quando temos um filho autista especialmente, ela, via de regra, é frustrada. Porque nosso filho não vai fazer aquela alimentação linda, balanceada que a gente imaginou. A nossa expectativa de sono, e aí eu, mãe grávida, comprei o Nana Nenê, que é o livro que eu sugiro e que eu passo para várias famílias, tá? Porque eu acho que a gente precisa entender qual é que é a função do naná, do dormir, a importância do dormir. Então eu já li o Nana Nenê antes de ter filho, porque eu vou fazer tudo perfeito. Meu filho vai sair da maternidade direto pro berço dele, no quarto dele, e eu não vou fazer isso. Tu tinha toda uma na minha cabeça. E aí já dá tudo errado no primeiro dia. Porque daí já chora, tu não sabe se tu pega, se tu dá mamar no meio da noite, se tu não dá, se ele precisa comer, será que é fome, será que não é fome? Não, mas o pediatra disse que ele tá super bem de peso, que não precisa necessariamente ser alimentado durante a madrugada. E aí aquela criança não acorda e tu vai lá dar uma chacoalhada. Não acorda, mas precisa estar acordando. Porque daí tu acorda e tu dá uma mamadeira, porque o peso não tá bom. Então assim, começa a dar tudo errado. E daí toda aquela história do que vai pro berço, vai dormir bem, que vai não sei o quê, não acontece também. Né? Criança acorda, vai pra tua cama, tu vai pra cama dela, tu dorme no chão, tu bota um colchão no chão, tu bota um saco de dormir e passa a dormir as noites inteiras no quarto do teu filho. E muitos autistas, porque o gene relacionado à melatonina, a baixa produção de melatonina e a baixa liberação de melatonina são genes, muitas vezes associados à alteração do espectro do autismo, essas crianças não dormem direito. E acordo 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes da noite. E aí tu tem uma mãe que não dorme, uma criança que está extremamente irritada, que não é só dar uma ninada que volta a dormir. Tem muitas famílias que me falam assim, às 3 da manhã ele acorda, doutora, como se fosse dia. E aí ele quer brincar, ele quer falar, ele quer cantar, e se tu não leva ele pra sala pra ele brincar, pra ele cantar, pra ele falar, ele berra até a gente ir no berço, pegar a criança e levar pra sala e ele cantar, e ele brincar, e ele falar. E daí o que muitos pais fazem? Exaustos. 3 da manhã, tá aquela criança berrando. Vai lá, tira a criança do berço, liga a televisão da sala, dorme no sofá e deixa a criança assistindo qualquer coisa que está passando. Porque assim, ó, eu preciso dormir. Eu sei que não é o ideal da televisão para meu filho, mas eu preciso dormir. Então essa criança que pare de chorar, porque senão amanhã quem não vai aguentar você é eu. E daí, tudo de novo, a expectativa do berço perfeito, do quarto com uma luz só de uma luz azulzinha no canto, o quartinho todo decorado, vai por água abaixo, porque tu passa as tuas noites na sala com a televisão ligada, todo mundo acabado, né? E aí as coisas vão acontecendo. E a infância vai passando e a realidade é essa de uma mãe atípica, né? Que as expectativas, elas vão por água abaixo, todas elas. Não é uma, não são duas, não são 3, são todas as expectativas. Vão por água abaixo. As mães típicas também têm muitas expectativas que vão por água abaixo. Mas as mães atípicas têm muito mais. E daí aquela criança começa a desenvolver diferente do que a gente imagina, diferente do que a gente quer, diferente do que deveria. E a gente chega numa fono, porque não tá falando, e a fono, olha, precisa de uma avaliação do neurologista infantil, ou precisa de uma avaliação do pediatra de desenvolvimento, precisa de uma avaliação do psiquiatra. E aí a gente chega com aquele nenê, com aquela criança na avaliação, esperando que aquela pessoa olhe pra gente e fale, não, tá tudo bem, vamos fazer umas sessões de fono e tudo vai se resolver. E o médico olha e fala, olha, não tá tudo bem. A gente tem que fazer um monte de coisa, porque teu filho tem um diagnóstico. E aí, sim, as expectativas vão todas por água abaixo. E o luto começa. E o luto faz parte. A gente quer o luto. A gente quer. Por quê? Porque a gente precisa encarar uma nova realidade. Daí a gente vai ter que fazer o luto e começar tudo de novo. E aí a gente vai ter que começar a encarar o filho que a gente tem e não o filho que a gente desejou. E aí nasce um filho. Porque até tu ter um diagnóstico, o filho
é o filho que tu desejou. E quando tu tem o diagnóstico, tu enterra o filho que tu desejou. E tu começa a ser mãe do filho que tu tem. E aí é outra maternidade, né? Só que a gente precisa passar por esse processo. Senão, a gente nunca consegue, de fato, encarar a realidade. Então, chorar, ficar desesperada, faz parte e precisa acontecer. Porque é assim que o luto funciona. A gente precisa sofrer. O luto é sofrer. Então a gente precisa sofrer porque a gente está enterrando uma expectativa. E daí a gente nasce de novo como mãe do nosso filho, do jeito que ele é. E aí começa todo um outro processo. E eu vejo no consultório isso acontecendo. Eu vejo no consultório, hoje eu atendi uma família, tá, que foi muito bacana. Fazia, acho que uns 6 meses que eu não via, talvez não 6 meses. Mas um menino com uma síndrome genética, um menino que chegou pra mim muito agitado. Eu conheço eles, acho que há 1 ano e meio. Que chegou pra mim pequeno, muito agitado, uma mãe extremamente deprimida, o filho então, com uma síndrome genética, extremamente agitado, pouco contato visual, criança difícil, zero de comunicação. Não olhava no olho, não falava uma palavra, não balbuciava. E aí foi dado o diagnóstico lá 1 ano e meio atrás, olha. Provavelmente ele tem uma síndrome genética, que depois se confirmou. E ele tem transtorno do espectro do autismo, talvez até um TDAH associado. E a gente vai ter que começar a trabalhar em cima dessa criança. E aí, aqueles pais se desesperaram. E aí eles voltaram 3 meses depois para se reorganizar. A gente organizou a equipe. Começaram as reabilitações. E eles voltaram 3 meses depois com poucas evoluções. E aí segue aquele desespero. E aí depois de 3 meses, lá, sei lá, 6 a 9 meses depois do diagnóstico, quando eles voltaram lá, eu senti a mãe um pouco mais organizada. E ela falou pra mim, eu tô pronta. Agora eu tô pronta pra começar. Vamos fazer tudo que tiver que fazer. E vamos ver onde é que a gente vai conseguir chegar, porque eu tô pronta pra começar. Então o que ela fez aquele dia? Ela enterrou a expectativa e ela resolveu que aquele era o filho dela. E hoje eu vi essa guria. Ele está falando. Ele sentou na mesa pra fazer um jogo comigo. Ele lutou, fez luta de super-heróis. Completamente adequado, uma brincadeira funcional. Se vocês me perguntassem há 1 ano se eu imaginava que isso ia acontecer, vi aquela mãe desesperada. E hoje era uma mãe feliz, orgulhosa. Tu viu só o que ele tá fazendo. Tu viu só o que a gente conseguiu sem um pingo de medicação. Tu viu só que... Então, assim... Quando a gente tira a expectativa da perfeição, nossa, não é da perfeição de ser lindo, loiro de olho azul, né? Mas a perfeição nossa, a gente começa a vibrar com as conquistas do nosso filho real, que é o caso dessa mãe. Guria espetacular. E isso faz diferença no tratamento. Porque se tu tem uma mãe deprimida... Se tu tem uma mãe negativa do teu lado, achando que tá tudo ruim, que tá tudo difícil, que não sei o quê. A gente sabe disso, né? E aí daqui a pouco tu tem uma mãe que tá ali, não vai dar, meu filho, vamos lá, isso aí, vibra com as coisas boas, reforço positivo, muito bem, participa, parará, parará. A criança começa a, vamos lá, vai dar, todo mundo começa, a equipe começa a engajar diferente. Pô, tô atendendo uma criança agora aqui, a equipe falando, que tá todo mundo muito empolgado e a favor da causa de que vai dar certo, a gente vai fazer dar certo. E daí muda todo a dinâmica da equipe, muda a dinâmica da família. E aí a gente começa a criar essa criança que é diferente da nossa expectativa, mas que é a nossa realidade. Só que muitas vezes... A gente precisa desse chacoalhão, né? Tem muitos pais que negam. E é normal isso. É bem normal.
Não, não precisa levar, não, não é nada, não, eu também atrasei pra falar, eu também não engatinhei, eu também não sei o que, eu também não sei o que. E daí a coisa vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. E não é incomum eu receber famílias que eu dou o diagnóstico, que saem indignados do consultório e voltam 6 meses depois e dizem, agora a gente tá pronto pra ouvir. Então não é por mal. Eu já ouvi de tudo. Vocês não imaginam que eu já ouvi. Tu não sabe nada. É um absurdo tá ouvindo isso. Batendo porta, levantar. Simplesmente eu tô falando as pessoas levantarem do consultório, pegarem o filho, dar licença e saírem porta fora do consultório. Tudo bem. Porque tu tá dando uma sentença. Pra expectativa, não pra criança. Porque dizer que uma criança é autista, ou dizer que uma criança tem TDAH, ou dizer que uma criança é típica não é uma sentença. Mas na expectativa dos pais é uma sentença. Não era isso que eu queria ouvir, não era isso que eu tava esperando. E daí eles voltam. 3, 6, 1 ano depois, dizendo, bom, agora a gente sabe que é esse filho que a gente tem e a gente tá pronto pra organizar, pra administrar e pra viver esse nosso filho, pra ajudar nosso filho. E aí a gente começa uma outra fase, que a reabilitação começa a dar certo, que a gente procura com a família a melhor equipe. Não existe uma equipe boa, existe uma equipe boa para aquela criança, existe um profissional bom para aquela criança. Tem profissionais que eu considero excelentes, que tem famílias que voltam e falam, não deu nada certo. E tem profissionais que eu fico assim, não sei, tarará, que famílias voltam apaixonadas. Então também não necessariamente tem que ser a fulana para tratar com meu filho, né? Isso é muito isso de empatia. Como é que foi com a criança, como é que foi com a mãe, o que a mãe sentiu, parará. Então, a expectativa é uma, a realidade é outra. E a gente só consegue botar todas as nossas energias e apostar nossas fichas no filho que a gente tem quando a gente bota os 2 pés no chão e se dá conta da realidade. Se não for o melhor da turma, não tem problema. Se não for o mais bonito, não tem problema. Se não for o melhor jogador de futebol, não tem problema. Vamos pegar dessa criança o melhor que ele tem para dar. Porque é isso que a gente precisa. E é isso que eu vi nessa consulta hoje. Essa mãe feliz que o novo filho dela tá com dificuldade, não dá pra entender tudo que ele fala, ainda não forma frases, mas ele consegue te olhar no olho e te mostrar Batman. E daí ele pega o menino gato e faz uma luta do Batman. Quem imaginou que há 1 ano essa criança faria isso? Nunca. Mas o processo da família fez parte do processo da criança. Deu. Aquele nosso sonho, não. A verdade é essa. Tá? Então, eu acho que o objetivo hoje, assim, era mais a gente entender, a gente conversar sobre isso, né? E, como mãe, como médica que trabalha com crianças atípicas 90% do tempo, acho que para começar uma série de lives, assim, que a ideia é fazer, essa seria uma introdução bacana, no sentido de que, assim, primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente tem um filho atípico é entender e aceitar esse nosso filho. A partir daí o trabalho tende a dar certo. Eu não tenho certeza se todos os filhos de vocês que são não verbais vão ser verbais. Eu não tenho certeza se todos os filhos de vocês que são agressivos vão deixar de ser agressivos. Ou os que são imperativos vão deixar de ser. Eu não tenho certeza de nada disso. Mas pra gente começar a trabalhar e tentar com que as dificuldades melhorem, a gente precisa encarar a verdade. Encarar a realidade. E a realidade não é necessariamente a nossa expectativa. Então vamos lá. É essa criança que eu tenho. Vamos trabalhar com essa criança. E vibrar com os ganhos dessa criança. E vibrar com as pequenas conquistas. Porque isso é reforçador para todo mundo. Isso é reforçador para a família. Isso é reforçador para a criança. Isso é reforçador para a equipe. Isso é muito reforçador. E a gente funciona com reforço. Se tu faz uma coisa e a pessoa te diz tá errado. Tu vai lá e faz de novo e a pessoa te diz não tá bom, tá errado. E tu vai lá e faz de novo e a pessoa te diz tá errado. O que na 4ª vez tu faz? Tu não faz mais.
Não faz mais, tá? Não vou nem tentar mais, entendeu? Tá errado, tá. Agora, se tu faz uma coisa e não tá perfeito, mas a pessoa fala, bom, é isso aí, o caminho é esse, vamos de novo. Tu faz de novo. Tá melhor do que tava antes, vamos de novo. Tá melhor ainda, que tu vai tentar cada vez mais, até uma hora que vai dar. Vai dar do teu jeito. Eu não sei se vai sair uma frase linda, completa, com todas as conjugações dificílimas do português, mas vai sair uma frase e a gente vai entender, a gente vai se comunicar. Então é nisso que a gente precisa trabalhar. Esse é o início de tudo, assim. E, de novo, não é só para mães atípicas. Para mães típicas também. A gente põe coisas na cabeça. E às vezes não é. Às vezes não é. Não é aquilo. É diferente o que se apresenta. E a gente tem que saber lidar com isso. E se a gente se mostrar eternamente insatisfeito com as respostas que eles dão, o reforço é negativo. E aí a resposta vai ser cada vez pior. Então isso é tipo assim, uma autoajuda. A gente precisa trabalhar com o pensamento positivo, a gente precisa trabalhar com o reforçador positivo. Quem é mãe atípico e trabalha, e profissional que atende crianças atípicas, sabe do que eu tô falando. Quando a gente fala em ciências comportamentais, em AB, em Denver, em todas essas reabilitações comportamentais, a gente fala em reforçadores positivos. Então a gente tem que ser positivo. Vai dar, vamos de novo. Não deu, vai dar, vamos de novo. Não deu, vai dar, vamos de novo. E aí vai dar. E se o dar daquela criança é isso, ao invés disso, deu. Deu onde que a gente queria chegar. A gente chegou onde a gente podia chegar. Só que se a gente fica dizendo não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ninguém vai tentar mais. Né? Então, essa coisa meio esotérica da energia, do pensamento positivo, isso precisa existir na nossa vida. Olhar com vontade, olhar acreditando. Quando a gente vai dar aquela gotinha de homeopatia que seja, a gente vai dar acreditando, olha isso aqui, ó, essa gotinha vai te fazer bem. Esse feijão aqui vai te fazer, ajudar a fazer o gol de amanhã. Isso nos nossos filhos típicos também. Essa carga, assim, se não der, essa vez vai dar amanhã, se não der amanhã, vai dar depois de amanhã. Eu faço isso com os guris nas provas. Olha só, vamos tentar o máximo. Ah, mas se não der, não tem problema, a gente vai tentar de novo da outra vez. E daí a gente vai tentar diferente. Vamos usar as outras estratégias pra tentar. E se as outras, mas vai dar. No fim vai dar, a gente vai conseguir. E isso faz muita diferença na vida deles. Hoje o meu filho mais velho tinha prova de matemática e ele tem muita dificuldade, assim, quer dizer, na verdade ele não tem muita dificuldade, mas ele botou na cabeça que ele tem dificuldade, porque ele teve uma matemática falha ali na época da pandemia, enfim, ficou um buraco na matemática. E aí ele faz aula particular com a Rosane Dávila, não sei se ela tá assistindo aqui, maravilhosa. E a Rô deu aula 2 vezes essa semana porque ele tinha prova de matemática hoje. E hoje, o que ela me disse? Eu falei, como é que foi hoje? Denominador MMC e MDC. Vocês se lembram disso? Eu fui relembrar de MMC e MDC. Falei, gente, como é que eu soube isso um dia? E nem me lembrava mais do MMC. Coitada da criança, tendo que fazer isso. E aí, eu falei com a Rô hoje. E aí, Rô, como é que foi a aula? Porque ela ficou 1h30 com ele hoje de manhã, eu tava no consultório. Daí ela falou assim, ela é carioca, maravilhosa. Marta, hoje a gente nem estudou. Eu só fiz questão de reforçar o quanto ele sabe. Eu fiquei conversando com ele, tu sabe, você entende, você consegue, parará, parará, parará. Então, é disso que a gente tá falando, entendeu? Tem que estudar, tem que fazer terapia, mas tem que querer que dê certo. Vai dar, vamos de novo. A equipe tá ruim, muda a equipe. Ah, ele não gosta da fono, muda a fono, ele não gosta da TO, muda a TO, muda, vamos fazer dar certo de alguma forma. Muda o médico, muda tudo. Tem que tomar remédio, toma remédio. Vamos tentar vias não químicas, vamos tentar, não deu certo. Pode ser que melhore com a medicação. Vamos medicar. Vamos fazer dar certo. Tá? Então, gente, assim, ó. Vamos tentar fazer isso nas quartas-feiras, tá? Cada dia vai ter um assunto. Eu vou botar umas enquetes aqui de assuntos. Provavelmente vai se falar nas próximas de terapias
para atípicos e depois de tratamento medicamentoso para atípicos, tá? No link da bio tem um grupo para mandar o material sobre expectativas e realidades. Então essa vai ser a ideia, assim, nas quartas-feiras sempre abrir um grupo que vai fechar e aí vocês entrem nesse grupo de WhatsApp, vão receber o material e depois a gente fecha o grupo e na outra vez vai ter outro material. E se alguém quiser o material e não entrou no grupo, só pedir aqui, como aconteceu no grupo anterior e deu super certo, tá? Então, a ideia é a gente crescendo juntos, assim. E para iniciar essa corrida aí de lives, vai ser essa de vamos enterrar a nossa expectativa. E vamos encarar a nossa verdade, a nossa realidade, o nosso filho maravilhoso, que ele é maravilhoso do jeito que ele é. E pode ser que ele seja difícil, pode ser que ele seja fácil, pode ser que ele seja médio. É o que a gente tem e a gente vai dar tudo que a gente pode, né? E contem comigo, se for via consulta, se for via live, se for via conversa aqui. Às vezes é uma troca de ideia, tu acha isso? Tem muitas mães que me perguntam, tu acha isso? Tu acha que eu faço isso? Tu acha que vale a pena isso? Vamos tentar, acho que não vale, acho que vale. Vamos tentando juntas e a gente vai fazer da maternidade e da infância deles um lugar muito mais bacana, né? Sabendo que tem um caminhão de gente torcendo e acreditando que vai dar certo. E aí a chance de dar certo é muito maior, tá? Então quem quiser, entra ali no link da bio, entra no grupo de WhatsApp, só para depois receber esse material. E teoricamente a gente se fala quarta-feira que vem, tá, gente? Beijos, obrigado, adoro ver todo esse mundo de gente que eu adoro aqui entrando. E é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder acrescentar sempre. Boa sexta, bom final de semana. Tchau, pessoal.